Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Neste vídeo veremos uma psicografia real de uma história real. Não é ficção. Demonstraremos a impressionante narração dos momentos iniciais de um homem no mundo espiritual, sua trágica experiência no pós-morte, que se deu em consequência da vida que teve na Terra, e que nos leva a refletir sobre como estamos levando a nossa vida e a forma que queremos chegar na outra dimensão ao final da nossa experiência física. A presente psicografia foi recebida pela médium inglesa Flora Moore e foi publicada na obra O Progresso de Marmaduke, inteiramente editada por um desencarnado com esse nome. Tratava-se de um nobre inglês que fez a passagem acidentalmente após uma curta existência de vícios e comportamento egoísta. Marmaduke narra suas experiências dolorosas depois da morte física. O relato do nobre inglês nos mostra que o destino de cada ser no mundo espiritual, feliz ou doloroso, está íntima e inevitavelmente conectado ao modo de vida que a pessoa teve enquanto encarnado. Após o período doloroso que passou no além, os espíritos guias que o acompanhavam levaram-no à presença da médium Flora Moore para que ele iniciasse sua redenção, que, para ele, dotado de cultura e inteligência, tinha que se dar através da narração de sua própria história, por um processo mediúnico, em benefício da sua edificação moral e espiritual e a serviço dos seres vivos. Eis-lá então a emocionante história de Marmaduke. Quantas coisas tenho para desaprender na nova existência. Quantas. Mas como fazer para me redimir? Tarde demais para mim. E, no entanto, alguns espíritos generosos me consolam, abrindo o meu coração para a esperança de que algum dia terei, como eles, a visão espiritual e a audição das harmonias celestes. De qualquer maneira, eu não mais me sinto um egoísta e experimento uma viva simpatia pelos outros. Foi-me aplicado o tratamento de que eu precisava, drástico, mas necessário. Quando em vida, bastou um segundo para eu ser mandado para a morte. Estava deitado às margens de um despenhadeiros nas montanhas, quando uma rocha soltou-se do alto, caiu e amassou a minha cabeça, tornando os meus traços irreconhecíveis. Só os papéis que eu trazia na carteira permitiram minha identificação. Foi só um instante e eu me vi repentinamente mergulhado em trevas profundas. Tentava, às apalpadas, abrir caminho em meio a uma densa escuridão. Nenhuma luz à vista e um silêncio mortal ao meu redor. Era uma situação aterradora. Por vezes, parecia-me vislumbrar uma claridade ao longe e perceber sons musicais. O que significava tudo isso? Sentia-me quase enlouquecer e em vão lutava contra o desconhecido como um homem às voltas com o vazio. Exausto, caí ao chão em uma crise de desespero moral assustadora e indescritível. Amaldiçoava a Deus e ao gênero humano. Queria morrer, mas não podia morrer. Então, encontrei-me, não sei bem como, às margens do despenhadeiro onde jazia o meu corpo. E vi o meu corpo. Tentei levantá-lo, ressuscitá-lo, mas precisei me afastar devido ao mau cheiro que exalava dele. Encontrava-me em um estado de espírito estranho e incoerente. Não chegava a compreender onde estava e o que tinha acontecido. Invadiu-me a suspeita de ter enlouquecido. Depois julguei estar sendo vítima de um pesadelo horrível, do qual era preciso me desvencilhar o mais rápido possível. Mas a possibilidade de eu estar morto não passou pela minha cabeça
um minuto sequer. Não sei bem por quanto tempo fiquei perambulando por aqueles caminhos tortuosos, mas um dia a minha crise de loucura entrou em uma fase inesperada. Encontrei-me em um ambiente familiar do qual eu também fazia parte, ainda que sem conhecer as pessoas que via à minha volta. De qualquer maneira, lá estava eu, e não podia afastar-me dali. Na primeira vez, ouvi música tocada ao piano. Na segunda, prestei atenção à leitura de um livro e nas conversas que se seguiram. E graças a elas, fiquei sabendo que as duas mulheres que estavam ali não só tinham noção da minha presença, como também conheciam o meu caráter. Ouvi as duas com atenção e achei que elas acreditavam que existe no homem um espírito que sobrevive à morte do corpo. Pensei, que absurdo, mas de repente alguém iluminou a minha mente, transmitindo-me a verdade a meu respeito. Eu, então, estava morto. Mas onde me encontrava? No que eu tinha me transformado? Assim que me convenci de que estava morto, as coisas mudaram e me vi rodeado de espíritos que pareciam desejosos de me assistir. Vocês não podem sequer imaginar o que tal mudança significava para mim. Disse: eu estou confuso e desorientado. Julgava-me louco, mas não morto. E me responderam: morto apenas para o mundo da matéria, da visão física, da audição física, mas mais vivo que nunca para o mundo espiritual, com visão e audição espirituais. Você se encontra em uma outra esfera de existência. É só. Conosco também aconteceu isso. Atravessamos a nossa crise antes de nos acomodarmos ao novo ambiente. Quanto mais cedo souber em que condições você existe, melhor será para o seu progresso rumo à redenção. Para minha surpresa, fui informado de que aquele grupo de espíritos tinha se reunido para vir em minha ajuda e que isso acontecera devido às solicitações de um antigo amigo meu. Como eu estava longe de supor quem era o amigo generoso, disseram-me que eu deveria ter voltado ao lugar horrível do qual me haviam tirado temporariamente, mas que um raio de luz tinha penetrado nas trevas que me envolviam. E quando um raio de luz alcança uma alma, este jamais pode se extinguir. Dessa maneira, aquela luz brilharia para mim como a estrela da esperança, que me guiaria das trevas para a luminosidade radiante de um ambiente muito diferente. Pouco depois, vi-me no lugar nebuloso de antes, mas uma pálida luz brilhava perto de mim, de modo que se tornou a minha estrela polar. E quando eu a contemplava ansiosamente, ela intensificava a sua luminosidade, ora para se mostrar à minha direita, ora à minha esquerda, mas jamais se apagava. Eu não saberia avaliar o tempo em que fiquei naquelas trevas atenuadas por um raio de esperança. Hesito a essa altura em prosseguir a narração das provas pelas quais passou a minha alma. A grandeza, a magnanimidade do próximo, dignas em tudo de Jesus Cristo, precipitam o meu espírito no abismo dos remorsos, e a minha iniquidade ergue-se diante de mim como um fantasma perseguidor que me proclama o mais desprezível dos pecadores. E, no entanto, tenho de continuar, pois a minha narração deve fornecer ao menos uma pálida ideia da potência do amor no mundo espiritual. A única lei existe: o amor, que é perdão. O perdão, que é amor. Basta. Apresso-me em confessar-me diante do mundo, diante de vocês. Perdoe-me, se puderem. Eu não posso. Sinto que estou perdendo as forças. Aquele que soube me perdoar é o mais sublime dos homens, mas a sua generosidade perturba minha alma,
e a iniquidade da minha culpa ergue-se monstruosa diante de mim. O amigo que o havia traído em vida, que tinha abandonado ao seu destino e reduzido a um proscrito da sociedade, foi quem reuniu aquele grupo de espíritos com o objetivo de me assistir. Eu os vi abrir alas para um outro espírito que avançava sorrindo na minha direção. Olhei para ele atentamente. Era ele, Ambrósio, o amigo que eu havia traído. Estendeu-me os braços, escondi o rosto envergonhado em seu ombro, apenas para me sentir repleto dos seus pensamentos de perdão e de piedade para comigo. Detenho-me, por hoje chega. Como se apreende dessa exposição, que está de acordo com outras do gênero, os sofrimentos expiatórios que afligiriam os condenados seriam, em sua grande maioria, de ordem moral. Em um primeiro momento, consistiriam em todo tipo de nostalgia e de desejos não satisfeitos. Em um segundo momento, em todo tipo de remorsos aflitivos. Quando o espírito mau tem a crise dos remorsos, está dando o primeiro passo no caminho da redenção. Ninguém poderia poupar ao espírito tal crise, às vezes bastante longa e terrível, pois apenas através dela o corpo etéreo se purificaria dos fluidos impuros, que o poluíam e o deixavam pesado, e que se acumularam por causa das vibrações do comportamento ignóbil ou indigno do próprio espírito durante a existência terrena. Tais fluidos impuros haviam fatalmente, em virtude da lei de afinidade, obrigado o espírito a gravitar rumo a regiões infernais. Só com a ação depuradora, provocada pela crise dos remorsos, é que seu corpo etéreo se tornaria mais leve e se elevaria e gravitaria, também pela lei de afinidade, rumo às esferas espirituais imediatamente superior. Quanto aos espíritos endurecidos no mal, incapazes de remorsos, eles ficariam em região infernal, mergulhados em trevas gradativas, às vezes em solidão, outras em companhia dos seus pares, enquanto não chegasse para eles também o momento da tomada de consciência e dos remorsos. Isso, às vezes, se prolongaria por séculos. Mas, uma vez que também os espíritos dos maus não seriam abandonados a si mesmos, passariam a ser vigiados e socorridos por espíritos missionários, destinados a essa função.